Glória a Deus. Cumprimento os irmãos capazes do Senhor Jesus. Amém. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o rosto só nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar como é Jesus. As face a face no teu lar, eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o Senhor Jesus. Suave, doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar como é Jesus. Mas face a face no teu lar, eu te verei, Jesus. Se mágoas em mim tem, vai o bálsamo Ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. A cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar como é Jesus. Mas face a face no teu lar, eu te verei, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mensageiros do Senhor, afirmo que Jesus virá, e o poder consolador as minhas promessas nos revelará. Pois sim, Jesus virá, alegre a ver o seu povo, reinando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com amor grande e multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Pois breve sim, Jesus virá, alegre a ver o seu povo,
irmãos que estavam me acompanhando aí sabem que a trajetória que a gente está passando com essa visão aqui é só pela misericórdia. Glória a Deus, meu olho direito ainda não estou enxergando, né? Mas eu estou crendo ainda. Eu creio. O nosso Deus ainda não disse que não ainda. Amém? Segundo Reis, capítulo 1. Segundo Reis, lá no Velho Testamento. Essa palavra me chamou muita atenção nessa noite aqui. Eu estava ali forçando a vista para ler. E graças a Deus o irmão me convidou para ler ela então. E versículo 5. E os mensageiros voltaram para o rei e lhes disse: quem há que voltaram? Que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou. E diz-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mande consultar a Baal-zebub, Deus de Efron? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro? E vos falou essas palavras. E eles lhes disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse: é Elias, o tisbita. Glória a Deus. O mundo conhece os profetas de Deus. O mundo conhece a igreja de Deus. Amém? Glorioso e maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, porque nós estamos diante da tua presença, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus de profetas que clamaram, que pediram, o fogo desceu, Senhor, comprovaram, Senhor, a tua presença, e aqui nós estamos reunidos nesta campanha de oração, esse culto de libertação, que os meus filhos, Senhor, que não fazer uso da tua palavra, eles são tomados pela direção do teu Espírito Santo, do louvor, Senhor, para subir ao trono, e a graça do Senhor se manifeste para curar, para libertar, para salvar almas aqui nesse lugar, em nome de Jesus, a nossa oração. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Meus irmãos, só quero fazer uma oração, continuamos de pé, depois o irmão Rogério está com a direção do culto de novo, e nós estaremos orando, irmãos, aleluia, uma vez mais, e esse culto já está na presença de Deus, mas também, mais uma vez, pela campanha de final de semana, do ciclo de oração, que vai se iniciar no sábado e no domingo, então estaremos orando, que Deus opere, porque nesse lugar Deus já está operando esta noite, não vai ser diferente final de semana. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos graças a Ti. Senhor, te agradecemos por mais uma noite estar na Tua casa, Senhor Deus, diante da Tua presença, do Teu Espírito Santo. O Senhor nos concedeu, Senhor, pela Tua plena misericórdia, a Tua bondade, nos deu um dia abençoado, Senhor, ó Deus, para nós chegarmos aqui te agradecendo por tudo, independente de qualquer coisa, ó Deus. Ó Deus, o teu povo chegou aqui com ânimo, com o coração aberto, Senhor, para abrir a boca e te glorificar, te exaltar, porque toda honra, toda glória seja dada a Ti. Ó Deus, nós apresentamos, Senhor, ó Deus, o nosso culto racional. Ó Deus, se o Senhor quiser operar nesta noite, cura, libertação, salvação, o Senhor é poderoso para isso, Senhor. Aleluia, usa os teus filhos, ó Deus, nesta noite. Ó Deus, nós oramos pelo final de semana que está chegando, nesta campanha abençoada também. Ó Deus, que a tua graça venha nos alcançar e que o Senhor esteja conosco neste lugar, como todos os dias está, em nome de Jesus. Aleluia.
suas feridas, sare as suas feridas e quer te salvar. As 99 deixam no aprisco e pela montanha a buscar foi, a encontrar o gemendo, tremendo de frio, cura suas feridas, põe seu dor e abre de fogo. Cura suas feridas, põe seu dor e abre de fogo. Se tiver uma ovelha atrás da pista, o bom pastor está aqui essa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz nessa noite de estar na presença do Senhor? Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nessa noite. Minha salvação, carregado, Gelson, Deus abençoe o Senhor, também segundo carregado, Rogério, Deus abençoe. Meus irmãos, rapidinho vou falar que vocês conhecem a história da ovelha perdida, como é que é cantada essa história. A história diz o seguinte, que o pastor, ele levava as ovelhas do aprisco para o campo pastar e do campo para o aprisco. E nesta caminhada, a ovelha, ela tirava os olhos do pastor e olhava para o lado. E assim ela ia se afastando do pastor. E assim ela ia se perdendo do rebanho. E quando o pastor está voltando e chega próximo do aprisco e conta e vê que está faltando uma, ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás da que está perdida. O Espírito Santo botou no meu coração nessa noite, quem sabe, numa dessas andanças do aprisco para o campo e do campo para o aprisco, você se afastou do rebanho. Eu quero dizer que o pastor, eu vou melhorar, que o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, ele está aqui nesta noite e ele está te procurando, aleluia, e ele vai te encontrar, ele vai curar as tuas feridas. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença santa e maravilhosa, nós te glorificamos, pois o Senhor é real no nosso meio neste lugar. Obrigado, meu Senhor, pela bondade do Deus Todo-Poderoso de nós estarmos reunidos nessa casa de oração. Senhor, o Senhor é o ser mais importante no nosso meio. Receba os louvores, receba a adoração, receba, Pai, o culto que é somente para o Senhor nesta noite. Mas nesta oração especial, queremos levar diante do Senhor aquelas ovelhas perdidas, aquelas ovelhas machucadas, feridas, meu Senhor. Nós cremos que o Senhor ainda tem o óleo do bálsamo para sarar as feridas que muitas vezes é na alma, é no coração, meu Senhor, aonde só o Senhor tem poder para entrar e curar essas feridas. Em nome de Jesus, Senhor, entra agora com o teu poder curador e sara essa alma, sara esse coração. Queremos também levar diante do Senhor os pedidos das enfermidades, Senhor Deus, assim como o Senhor curou aquela mulher no fluxo de sangue, sem mesmo o Senhor tocar, mas ela tocando nas suas vestes. Pai, tem gente aqui tocando pela fé no Senhor. Começa a curar, começa a libertar. Oh, meu Senhor, quebra as correntes, quebra as cadeias desta noite, bota para fora daqui todo espírito de incredulidade. Abre os céus, meu Senhor, manifesta uma vez mais o teu poder, a tua glória no nosso meio. Usa ainda quem vai louvar o teu nome, usa o teu filho, Senhor, que vai pregar a tua palavra, que ela venha de encontro às nossas vidas, nossos corações, para nos confortar, para nos alegrar, ou até mesmo para confortar
queremos sair daqui diferente, queremos sair daqui renovados, queremos sair daqui com a esperança que um dia vamos morar no céu com o Senhor. Continua com nós, em nome de Jesus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Ainda Deus, eu quero cumprimentar a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus nesta noite, amém? Essa igreja vai morar no céu, irmãos. Os irmãos podem estar sentados no momento, e nós queremos agradecer o irmão Rogério, meu parente, meu primo, primas estão lá atrás, né? Irmã Tati. Deus abençoe a todos nesta noite que aqui vieram. Nossos amigos, irmão Isaías, demais irmãos, irmão Ervino, irmão Adão, irmão Sandro, irmão Pedro e Paulo, nossos grandes amigos de tempos aí. E pastor Gelson, Deus abençoe ricamente a vida de todos aqueles que aqui estão nesta noite. Ah, Jesus querido, eu sinto Deus aqui. Há uma presença real, notória do Espírito Santo de Deus aqui. Amém. Existem muitos lugares que nós temos ido, muitos lugares que a gente tem adentrado, irmãos. A gente já não sente mais essas coisas. Mas com bom e suave, a Bíblia diz que os irmãos vivam em união, em unidade de um só espírito, um só pensamento, porque lá no céu nós não vamos entrar com acepção de pessoas, não, mas vamos entrar todos, irmãos Rogério, professando e confessando somente o nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho, pela tua coragem de convidar-nos para estarmos aqui. Fazia tempo que ele nos convidava, mas a gente está sempre na estrada, por misericórdia do Senhor, irmãos. Aprove a Deus. Deus tem cumprido promessas nas nossas vidas. Aleluia. O irmão Rogério conhece, eu sou bem mais velho que ele, já vou fazer 61 anos, então é um guri perto de mim, né? Mas a honra seja tributada ao Senhor da glória. Muitos valados eu passei, irmãos, muitos espinhos, abrolhos eu passei para chegar aqui, mas havia uma promessa desde o ventre da minha mãezinha que já dorme no Senhor, e aqui nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus, graças a Deus, aleluia. A voz de Deus não quer ouvir. Sentado à beira de um caminho, não sabes para onde ir. Seu viver não tem sentido, e é grande a tua solidão. Mas hoje aqui neste lugar, Jesus me manda te falar. Ele é a tua solução. Mas hoje aqui neste lugar, Jesus me manda te falar. Ele é a tua solução.
encostar, sem desanimar. O Senhor jamais esquece de seus filhos que padecem. Ele não deixa só, nunca fica no abandono, mas lá no divino trono Ele ouve a sua voz. Ele é tão onipotente, poder diferente, é o grande Emmanuel. Ninguém frustra os seus planos, nele jamais está ligando, ele tudo é. Ele é maravilhoso, é Deus forte e poderoso, é o príncipe da paz. Ele é a única saída, é o restaurador de vidas, é o grande El Shaddai. Ele está aqui nesta noite. Eu digo ele aqui, não atende aqui, irmão. Ele é tão onipotente, poder diferente, é o grande Emmanuel. Ninguém frustra os seus planos, nele jamais está ligando, ele tudo é fiel. Ele é maravilhoso, é Deus forte e poderoso, é o príncipe da paz. Ele é a única saída, é o restaurador de vidas, é o grande El Shaddai. É o grande El Shaddai. É o grande El Shaddai. Nós vamos adorar a Deus com mais uma vez nesta noite. Sentimos a liberdade dos céus aqui. Amém. A Deus abençoe a todos nesta noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Ó. É uma honra estar na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilha. A casa estava toda bagunçada, ele aí estava uma
obrigado. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Quando há promessas, irmão, sempre há um processo. E por que há processo, irmão José Carlos? Aleluia, porque nós vamos viver o projeto de Deus. E onde tem projeto, há processo. Há muitos processos de Deus aqui nesta noite. Quem sabe você entrou aqui dizendo nesta noite, aleluia, já faz tantos anos que eu sigo a Deus. E parece que ninguém mais me enxerga dentro da igreja. Parece que eu estou às praças, irmão Rogério, jogado no campo. Aleluia, como um boneco fincado no campo, como diz o gaúcho. Aleluia, mas nesta noite eu vim aqui para dizer para você que Deus ainda está interessado na tua vida espiritual. Deus ainda é o maior interessado na tua alma, que é tão preciosa, que foi ali pago com o preço de sangue vertido lá na cruz do Calvário. Você não é ninguém não. Alguém às vezes diz aí para fora, você é um zero dela, você está esquecido, ninguém mais olha para você. Mas eu vim aqui para dizer no nome de Jesus nesta noite que Deus tem projetos. Se você está passando por um processo, não te preocupa. Lembra que há o projeto de Deus da sua vida espiritual. Deus conta comigo e contigo nesta última hora. Ainda há muito para mim e para você fazer. Na minha mocidade, antes de eu aceitar Jesus, eu conheci o Evangelho com 6 anos de idade. O Rogério não sabe, mas eu fui batizado com 7 anos de idade numa reunião dentro de uma escola bíblica dominical lá no subsolo da igreja Assembleia de Deus do bairro Sulina. 45 crianças, irmãos, mais 50 crianças mais ou menos. A irmã Eleni de Melo pregava sobre as 7 viagens do apóstolo Paulo no flanelógrafo, como aquele tamanho dali. E quando ela chega na 3ª viagem do apóstolo Paulo, houve um rumor, aleluia, um estrondo de língua estranha dentro daquele subsolo daquela igreja naquela manhã. Aleluia, 40 crianças batizadas com o Espírito Santo, e eu estava também ali no meio. Aleluia, eu fugia do meu papai e da minha mamãe naquela época. E quando eu chegava em casa com um folhetinho, aleluia, aleluia, as irmãs eram tão sábias, irmãos. Aleluia, eu acredito que ainda quando eu era moço, nos meus 19, 20 anos, eu fui professor de escola dominical, e nós levávamos nega maluca, enroladinho, e levávamos aqueles litrão assim de 5 litros, aleluia, de suco, e também aquele chá Tenderleif, que é aquele chazinho preto que de repente nem existe mais hoje, aleluia, para trazer as crianças. E eu sempre disse assim, irmão Rogério, que as irmãs eram tão sábias que nos pegaram pela barriga, mas nós não conseguíamos sair dali porque o Espírito Santo, aleluia, ele segurava as nossas vidas, aleluia, porque lá no final nós sabíamos que existia algo, aleluia, para presentear as nossas vidas. Nós saíamos, muitas crianças, aleluia, na minha mocidade, irmãos, eu morava ali na Faixinha naquela época, muitas necessidades, aleluia, muitas crianças muito simples, por que não dizer pobres, né, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus, às vezes não tinham condição de angariar, aleluia, para estar na mesa 3 vezes ao dia como em você. Então vinham para a igreja, irmão, e assim eram alimentadas. E hoje são pastores, estão aí na África, estão aí nos Estados Unidos. Pastor Giovanni Vaz foi uma das crianças que nós ganhamos nessa estrada, nesta caminhada. Aleluia, nós somente agradecemos a Deus, porque o Senhor aleluia, é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Então naquela manhã missionária eu também fui selado com o Espírito Santo,
E quando eu cheguei, irmão Rogério, na nossa casa, você sabe do meu passado, meu pai é alcoólatra, minha mãe dizia que era católica, apostólica, romana, não servia a ninguém, irmão, não tinha bandeira, porque saiu da igreja e ia para o centro de Umbanda. Muitas vezes eu vou falar, eu vou falar aquilo que o Senhor vai me dando aqui nesta noite, eu vou falar, viu, irmãos? Eu sou assim, eu não sou bem branco, mas eu sou franco, irmãos. Aleluia, porque eu tenho aprendido assim, é nesta simplicidade que o Senhor tem usado as nossas vidas por aí. Aleluia, nós não fugimos da raia, como diz o gaúcho, porque eu paguei um preço muito caro, nós passei 6 meses, aleluia, acamado, sem poder comer, sem poder dormir, irmão Rogério. Aleluia, teve que vir o irmão Clailton lá da cidade de Santa Rosa orar por mim. Aí, aleluia, ele não quis. Aí eu vou contar rapidamente isso. Teve uma doença, uma enfermidade na perna, você sabe, lembra desse tempo? Deus colocou quase que uma semitrombose aleluia, na perna do Clailton, aleluia, porque algo de Deus revelou o irmão Pedro para ele, e ele, assim dizia o Espírito Santo para ele daquela revelação: vai até a casa do meu filho José Carlos, aleluia, teu primo, aleluia, ora por ele, porque ele está quase parando, está declinando na fé. Ninguém sabia disso, irmãos, somente ele, Deus. As lutas, os problemas, as dificuldades, os obreiros que aqui estão sabem do que eu quero dizer: perseguições, ciúme, aleluia, até mesmo do ministério, aleluia, muitos querendo ser mais do que você, aleluia, sendo que naquele dia não vai ter acepção de pessoas. Lá no céu nós vamos entrar, pastor Gelson, todos de mão dadas. Aleluia, não vai existir um céu para a Assembleia de Deus, para missões para Cristo, aleluia, para outras denominações. Lá nós vamos ser só na presença de Deus, e vamos receber de Deus ali, para estar ali e receber o nosso galardão dos céus. Aleluia, mas assim nós passamos. O Clailton teve que vir, e quando ele chegou na minha casa, chegou sorridente, sempre naquela alegria, naquela simplicidade. Chegou lá, eu estava na área da frente tomando chimarrão, e ele disse: eu não vou me demorar muito. Tomou 2 colheres de chimarrão comigo, porque eu vim numa missão. Que maravilha! Olha o que Deus faz, olha o que Deus faz. Aquele que é escolhido, irmão, não pode voltar atrás, porque a minha e a tua Bíblia está escrita, irmão santo. Aquele que a língua coloca no arado não pode olhar mais para trás. Quando nós aceitamos Jesus, assinamos, aleluia, um passaporte, irmão Rogério, não para voltar para trás, mas para voar aos céus nesta última hora. E ele disse nestas palavras, pastor Gelson, ele disse: olha, eu só vim dizer para ti isso, eu não sei o que é que tu está passando. E puxou a perna dele e disse: olha aqui, o que Deus colocou, porque eu demorei uns 2 meses, Deus falava comigo pela madrugada, não conseguia mais dormir. Aleluia! Há uma presença real do Espírito Santo de Deus aqui. Aleluia! Jesus é maravilhoso. Não vale a pena ser fiel, vale a pena estar na presença de Deus. Aleluia! Assim ele relatou o que havia passado com ele. E eu me comovi, ali nós oramos, eu disse: ora, eu dobrei meus joelhos e disse: somente ora por mim, eu quero novamente entregar a minha vida para Jesus. Eu estava tão fraquinho, irmãos, eu estava como aquelas galinhas de gola, dizendo: estou fraco, não conseguia com minhas próprias forças mais andar, irmão Rogério. Mas o irmão Clailton, oramos ali, fomos renovados no Espírito Santo de Deus. Aleluia, nunca mais eu larguei a minha cruz, irmãos. Aleluia, pé para o céu, que nos espera a qualquer momento, que eu quero estar indo daqui a pouquinho, irmãos. Aleluia, portanto eu vim dizer para você nesta noite, aleluia, devido às minhas fraquezas, irmãos, às vezes o Espírito Santo pela madrugada eu ia orar. Eu vou contar isso, já vou entrar na palavra, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Às vezes eu ia orar na madrugada e o Espírito Santo me revelava algumas coisas e me mostrava, irmão santo, pastor Gelson, algumas coisas, e eu dizia: mas eu sou tão pequeno, eu sou tão simples. Senhor, usa o pastor, usa o fulano, usa o ciclano, usa o Beltrano, Jesus. Eu sou tão pequenino, eu sou um menino na fé ainda, Jesus. E o Senhor dizia: não, mas é contigo, meu filho. E eu não ia, irmãos. E dentro da igreja, às vezes Deus me dava algum mistério, eu não vou falar.
ficava temeroso, irmãos, e daqui a pouco caí no leito da enfermidade. Paguei preço, irmãos. É assim que Deus faz, amada igreja do Senhor. Se você não vai, não tem problema. Alguém disse por aí, se eu não for, Deus vai levantar outro no meu lugar, não tem problema. Mas tem a consequência, irmãos. Você vai pagar preço depois, irmão. Viu? A nossa vida aqui é regada de uma semeadura espiritual. E eu vim perguntar para você o que você tem semeado nesta última hora. O que você está semeando? Você é uma sementeira do céu, você é uma sementeira do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite, nesse lugar. O que você tem semeado na seara do Senhor? O que você vai colher naquele dia na presença do Senhor? Naquele dia não vai dizer, Senhor, eu preguei no teu nome, eu profetizei no teu nome, pessoas foram curadas no teu nome, através da minha oração. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, não te conheço, eu não te conheço. Aleluia. Mas bom e aventurado aquele que quando estiver naquelas fileiras, irmãos, o Senhor os separar e dizer, bem-aventurado sois vós, aleluia, aleluia, que suportastes a dor, a cruz, os problemas, as dificuldades, as perseguições, as lutas, as dificuldades. Bem-aventurado, entrai para o gozo do meu Pai. Aleluia. Seja assim e notória esta oração nas vossas vidas nesta noite, neste lugar. Amém? Eu quero deixar no pensamento da palavra de Deus. Está bom esse lugar, pastor, viu? Irmão Rogério. E eu tomo a liberdade, irmãos. Mas o que eu quero dizer para você, quando Deus te der algo, não leve para casa. Não enrole no teu lençol. E não durma com aquela profecia que o Senhor deu, que é para te entregar aqui dentro da igreja. Porque depois você vai pagar preço. 6 meses eu passei sem comer e sem dormir direito. E eu dizia para Deus, perguntava, mas o que está acontecendo comigo? O que será que está acontecendo comigo? E pedia oração, e orava, e parece que não passava do teto da minha casa a minha oração. Mas hoje nós temos a vitória, em nome de Cristo Jesus. Eu quero convidar a amada igreja do Senhor a estar em pé por um momento, e abra a tua Bíblia, irmãos. Aleluia, no livro de Lucas, no capítulo 7. Capítulo 7 é um culto de cura e de libertação, e eu sei que o Senhor vai dar vitória ao seu povo nesta noite aqui neste lugar. Sinto Deus aqui neste lugar. Ei, há uma presença do todo, há uma presença real do Espírito Santo de Deus aqui. Você que encontrou, diga amém. Amém, irmãos. Podemos ler a palavra do Senhor. Lucas 7, versículo 11, que diz: o filho da viúva de Naim. Versículo 11 diz: e aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos, e uma grande multidão. Poderia sentar, glorificando, exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Se nós voltarmos atrás um pouquinho, aleluia, no capítulo 7, no começo do capítulo 7, nós vamos encontrar Jesus, aleluia, louvado seja Deus, na casa do centurião de Cafarnaum. Amém? Aleluia. Os irmãos sabem de cor e salteado esta mensagem. Não é isso que eu vou pregar nesta noite. Aleluia. Mas aquele homem, o seu criado, aleluia, estava terrivelmente enfermo, e ele encontrou Jesus no caminho e disse, mas ele disse para Jesus: eu não sou digno que tu entre na minha casa. Diz somente uma palavra, o meu criado vai ficar são. Amém?
E agora, esta multidão, aleluia, depois de Jesus curar o criado do centurião de Cafarnaum, agora aquela multidão começa a ir em direção à cidade de Naim. Louvado seja Deus. É esta história que eu quero contar um pouquinho nesta noite, é esta palavra que eu quero vos trazer nesta noite, com a ajuda do meu professor, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Agora Jesus vem vindo com aquela multidão, e de longe Jesus ouve um barulho da multidão que vinha com ele. E Jesus agora chega na cidade, na porta da cidade de Naim, e via e ouvia que via alguém orando, pranteando, chorando. Notem, duas multidões no âmbito espiritual e momentâneo totalmente diferenciado. O que é isso, irmão José Carlos? Sim, vinham saltitando, salmodiando, alegrando-se, dizendo glória ao Pai, graças a nós te damos, Jesus, porque o Senhor cura, porque o Senhor batiza, porque o Senhor faz maravilhas ainda. Junto estava, quem sabe, ainda naquela multidão, o centurião. Aleluia, louvado seja Deus. Mas agora Jesus, quando chega numa curva para entrar na cidade, as portas da cidade de Naim, ele ouve choros, lamúrias, queixumes, ou seja, a multidão da alegria vinha com Jesus de Cafarnaum, e agora Jesus vai se deparar com outra situação. A multidão da tristeza, da lamúria, do queixume, do problema, da dificuldade, que ali estava uma mãe, agora chorando a morte do seu único filho. E a história nos diz, amados e queridos irmãos, que há pouco tempo aquela mulher havia perdido também o seu esposo. Jesus então deixa a multidão da alegria e entra na cidade. E o que me chama a atenção nesta noite, pastor Gelson, é que Jesus é tremendo nas suas atitudes, nos seus milagres. Jesus, ele age ao costume dos judeus, irmãos. Nisso que eu vou falar agora, que se existia alguém morto aqui, a palavra, a minha Bíblia e as vossas Bíblias está escrito assim, ó: Jesus chegou e toca no esquife. E o que quer dizer esquife, irmãos? Os estudiosos da palavra sabem que é madeira. Esquife é madeira. Jesus tocou no caixão. Jesus não tocou no caixão coisa nenhuma, irmãos. Havia ali, quem sabe, né, um líder religioso, mas os historiadores dizem que ele estava a mais de 10 metros longe do caixão, longe daquela mãe. Não queria se envolver com o problema, né, irmãos? Aleluia, mas Jesus, majestoso, glorificado, ele chegou e procurou o peito daquele moço e disse: a ti eu dou uma ordem, moço, levanta, levanta. E aquele moço, eu acredito, irmãos, eu quero crer nesta noite que quando há um milagre na igreja, as coisas, às vezes a gente ora, alguém cai assim e fica por um momento ali, fica intacto, fica sonolento. E nesta mensagem, com este moço também não foi diferente, irmãos. E havia um costume que quando morria alguém, ó, era quebrado as suas pernas ainda. E aquele moço, coração parou, estava morto, né? Sem cor na pele. A língua, nós movemos a língua, entra para dentro do nosso paladar. Não há mais mucosa na nossa língua, não há mais vida. Jesus disse, achou, falando para aquela mãe assim: não chore, mulher, não chore. Eu vou te usar assim, pastor, vou tomar liberdade. Daqui a pouco ele acha o coração daquele moço falando com a mãe e diz: levanta. Está
Uma presença de Deus aqui. Amém. Aleluia. O que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus disse para aquela mulher: não chore, não chore. E a multidão que estava com Jesus da alegria, quem sabe, disse: está ficando louco. A mulher perdeu o seu único filho. Tinha depositado todas as suas cartas, a sua confiabilidade, já não tinha mais marido, né, irmão Paulo? Estava esperando uma resposta de Deus. Ali estava o futuro daquela mulher. E agora Jesus diz: mulher, não chores. A multidão que estava em volta. Imagine alguém, nós velando alguém aqui na igreja, nessa noite alguém chegar aí cheio da glória de Deus e meter a mão no peito do camarada e diz: te levanta daí, rapaz, ainda não é o momento de você partir. Isso ainda acontece, irmão, viu? O nosso Deus não mudou, Jesus ainda é o mesmo. É eu e você que muitas vezes viramos as costas para Jesus e nos esquecemos do seu benefício e do seu sacrifício de cruz. E Ele está aqui nesta noite, irmão. Aleluia. Muitos, quem sabe ali disseram: mas isso está louco. Como é que a mulher vai parar de chorar? Se o filho dela, a única resposta, a única coisa que ainda resta está ali, irmão Rogério. Mas Jesus disse: a ti te digo, te levanta. Amém, irmãos? E diante desta mensagem, eu não vou mais além, o Espírito Santo disse amém aqui. Amém? Amanhã é dia de trabalho, os irmãos vão trabalhar. Eu só vou às 6 horas da tarde, 6h30. Amém, irmãos? Deus é bom e maravilhoso. E diante desta palavra, irmãos, eu quero convidar você a estar de pé nesta noite. Viu? Muito obrigado, Jesus. É uma palavra forte, irmãos, verdadeira. Foi escrita há mais de 2000 anos atrás, inspirada por Deus aos profetas e homens que andaram com Deus e partiram com Jesus. E nós não somos diferentes nesta noite aqui neste lugar. Deus ainda é o mesmo. Todo poder, autoridade, glória, majestade está aqui no nosso meio nesta noite. Viu? E eu me dei uma saudade nesta noite, irmão Rogério, dos cultos lá no meio do mar. A gente chegava na igrejinha, e eu me converti na Vila Nova, era uma igrejinha de chão ainda, isso há 40 anos atrás. Rapapé, na frente da igreja. As irmãs chegavam de chinelinha de dedo, olha, segurando aquele vestidão que era por aqui, ó. Viu, irmãos? Um coque branco desse tamanho assim. Deixava a chinelinha ali, lavava os pés numa gamela, limpava num ferro que era chamado de rapapé, e tinha uma bolsa de linho para limpar os pés. Mas quando entravam dentro daquela igreja, irmãos, a glória de Deus já estava ali. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E foi num culto desses que eu me converti, irmãos. Com 19 anos de idade. Entrei eu pela porta e sentei lá no último banco. Irmão Alvorino Chaves, que dorme no Senhor, pregava uma palavra misteriosa da glória de Deus naquela noite, final de meados de julho de 1985. Pregava o pastor Alvorino, usado, aleluia, poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, pregava Romanos 8 e versículo 1. E você aceitou Jesus nesta palavra, irmãos? Sim, irmãos. Quando pregava: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não vivem segundo o coração, a carne, as suas próprias concupiscências, mas segundo o coração de Deus. Eu corri para frente, irmãos, na hora que o pastor começou a pregar, e eu dobrei meus joelhos, caí de joelho naquele chão batido. E o irmão me cutucou e disse: não, tem que esperar terminar o culto. Eu puxei a Bíblia dele e disse: irmão, então pare o culto agora, porque se não orar por mim, eu vou embora daqui. E ele teve que parar, irmão, ele orou por mim. E nós estamos aí, irmão,
tranquilo, devagarito, irmãos. Assim como a tartaruga, irmãos, nós querendo ir morar no céu a qualquer momento. Aleluia. Diante desta mensagem que eu tenho pregado nesta noite, nesta simplicidade, irmãos, eu quero perguntar à igreja: há alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer ir morar no céu? Deixa eu te dizer, se você aceitar Jesus hoje e entregar a tua vida para Jesus, eu não vou te prometer que não vai comer somente moranguinho aleluia, com legumes e com docinho, não, irmãos, vai ter luta. Viu, irmãos? Eu vim aqui para te mostrar que se tu plantar uma rosa, você vai colher rosa. Rosa é muito gostoso o seu perfume, mas ela tem espinhos também. A rosa fere. E eu vim falar da rosa de Saron, Jesus, o lírio dos vales, nesta noite, nesse lugar. E ele está aqui, irmão. Alguém que ainda não aceitou Jesus? Não tem ninguém? Nós vamos orar por você nesta noite. Alguém porventura que precisa de uma oração por uma enfermidade? Passe aqui na frente, irmãos. Viu? Passe, não perca tempo, irmãos. Nós estaremos orando por você, ungindo a você com o óleo santo do céu. Nesta noite Deus vai repreender todo espírito contrário, toda enfermidade, toda a cadeia, aleluia, tudo aquilo que foi, quem sabe, pago lá do terreno de Macumba para tentar parar o teu ministério, nesta noite já caiu por terra nesse lugar, no nome de Jesus. Venha vindo, irmão. Bem-vindo. Você, quem sabe, não fala língua estranha há muitos dias, há muitos tempos. Você tem liberdade para adorar a Deus nesta noite, nesse lugar. Deixa Deus te usar aí, irmãos. Deixa Deus te usar. São só esses, irmãos. Você que precisa de uma oração especial, fica com a tua mão levantada nesta noite. Você que precisa de unção, fique com a tua mão levantada assim, ó. Nós estaremos orando por você, em nome de Jesus. Existe alguém com causa na justiça, quem sabe, nesta noite? Está orando há 1 mês, 2 meses, está 5 anos, 10 anos na justiça, a tua causa. Deus é poderoso nesta noite para entrar lá, ó, e bater o martelo, aleluia, para que a tua bênção venha abastecer a tua mesa, o teu celeiro nesta noite, neste lugar. Eu creio, porque Jesus ainda é o mesmo, Jesus não mudou, irmãos. Louvado seja Deus. São só esses. Nós vamos estar orando por esses irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Prepara o louvor. Santo Deus e eterno Pai, está aqui a tua igreja na frente deste altar, ó Deus, acreditando, tendo fé, aleluia, que não é o homem, é Jesus que faz a obra. Ele é poderoso, Senhor, tanto no céu como na terra. Senhor, nós acreditamos na cura agora da enfermidade, aonde, Senhor, será restaurado a saúde e a doença vai embora, ó Deus, independente da necessidade, Senhor, há de operar agora, porque a tua igreja está orando, crendo, tendo fé, e os irmãos estão encostando a mão agora sobre a face, sobre a cabeça daquele que está enfermo. Tira a doença da garganta, a enfermidade do corpo agora. Nós cremos, Senhor, que será restaurado, Senhor Deus, a saúde. Nós cremos em nome de Jesus.
Deus, aleluia, meus irmãos. Ainda em pé, meus irmãos, então, só resta agradecer essa dupla abençoada, ao preletor da noite, irmão José. Que Deus continue abençoando a tua vida, te usando. E aos aniversariantes, então. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, é a nossa oração, que te dê sua temos a oportunidade de ouvir a tua voz, ao qual foi transmitido, Senhor, pelo teu Filho, ao qual o Senhor tem usado como instrumento, Pai. Deus, nós te agradecemos, Pai, que o Senhor, por cada coração que foi, Pai, que o Senhor transbordado, Pai, pela tua presença nesta noite, Pai. Eu te peço, Senhor, acompanhe agora cada um para seu lar, Pai querido, Senhor, e a tua mão poderosa possa estar estendida sobre nossas vidas. Eu te pedimos, Pai, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, meus irmãos, não saia